As tensões entre Israel e Irã estão cada vez mais exacerbadas. Desde 12 de junho, quando Israel lançou um poderoso ataque contra instalações militares iranianas, essas tensões só fizeram crescer, sobretudo porque os iranianos responderam a essas iniciativas com seus próprios ataques e esse tipo de retaliação tem acontecido desde então. A grande pergunta que se faz nesse momento, então, é o que vai vir daqui para frente. Será que nós estamos diante da maior guerra desde 1945? Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de relações internacionais, e hoje eu vou te explicar por que esse conflito entre Irã e Israel é um conflito estrutural que dificilmente vai ser solucionado em curto prazo. Também vou te falar sobre o que explica essa escalada recente e, por fim, o que a gente pode esperar de agora em diante. Para que a gente entenda a atual rivalidade entre Irã e Israel, é fundamental que a gente volte a um episódio marcante da história do Oriente Médio, que foi a Revolução Islâmica de 1979. Até então, o Irã era governado por uma ditadura do Shah Reza Pahlavi, essa ditadura muito alinhada com o Ocidente e também próxima do Estado de Israel. Justamente por isso, os religiosos xiitas que derrubaram o Shah e instalaram um novo regime tinham como objetivo alterar por completo a política externa do Irã e seu principal objetivo estratégico era combater o que eles chamavam de grande Satã, que eram os Estados Unidos, e também o pequeno Satã, que era Israel. Na perspectiva dos iranianos, o fato de que os Estados Unidos tinham uma influência tão significativa no Oriente Médio era muito nocivo. E, portanto, deveria ser o seu principal propósito tentar acabar com a influência que os Estados Unidos tinham no Oriente Médio. Vale lembrar que algumas décadas antes, em 1953, os Estados Unidos e o Reino Unido organizaram um golpe que depois Mohammad Mossadegh, então líder iraniano, um líder bastante popular para a população iraniana, que foi derrubado, o que permitiu, então, a longa ditadura do Shah, que perseguiu a população iraniana durante muito tempo. É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente vê atualmente, inclusive, algumas pessoas dizendo que antes da Revolução o Irã era um país livre, mas isso é absolutamente mentiroso. O Irã era uma das piores ditaduras da época e era comandado por um regime alinhado ao Ocidente. Entretanto, embora a oposição aos Estados Unidos e a Israel faça parte do centro da estratégia de política externa do Irã para o Oriente Médio, ainda assim, nos anos 80, a gente viu muito pouco dessa atuação efetivamente acontecendo. Isso porque, nesse período, entre 1980 e 1988, a principal preocupação do Irã foi uma guerra contra o Iraque. O Iraque se aproveitou desse contexto revolucionário para tentar obter territórios importantes do Irã que estavam em disputa entre os dois países há já bastante tempo. Nesse período, inclusive, o governo de Israel, por baixo dos panos, chegou a apoiar o Irã porque tinha a perspectiva de que o Iraque era um adversário ainda pior para o Estado de Israel. Esse episódio é pouco falado hoje em dia, mas mostra que realmente Israel tinha uma perspectiva de que talvez uma aliança com o Irã fosse um caminho mais interessante a se seguir, considerando que naquela época o Iraque era um país proeminente nas relações internacionais do Oriente Médio. Entretanto, como vocês provavelmente sabem, essa guerra acabou num impasse, sem um vencedor claro, e logo em seguida, Israel percebeu então que não seria interessante tentar se aproximar do Irã, porque o governo iraniano não demonstrava qualquer interesse de realizar um movimento nesse sentido. Na sequência, portanto, já na transição dos anos 80 para os anos 90, a maior preocupação do Irã era justamente com a sua reconstrução. A sua economia estava destruída por conta da guerra, centenas de milhares de pessoas haviam falecido e o país ainda estava bastante escanteado nas relações internacionais. O país, por óbvio, era hostil aos Estados Unidos, a União Soviética já não existia mais e mesmo antes não era uma parceira do Irã, e ao mesmo tempo, no Oriente Médio, o Irã tinha apenas um aliado, que era o governo da Síria. Nos anos 90, portanto, ficou muito claro que tanto os Estados Unidos quanto Israel passaram a ver no Irã um grande adversário, um grande inimigo que precisava ser combatido. E a principal questão que era utilizada por esses dois países para justificar esse temor era o programa nuclear iraniano. Desde aquela época, já se falava que o Irã estaria muito próximo de adquirir bombas nucleares. Bom, pessoal, aí a gente tem que considerar que o governo iraniano é o mais incompetente de todos, porque seria
seria o único caso de um país que, passados já 30 anos desse acontecimento, ainda não conseguiu ter bombas nucleares. A gente sabe que, na verdade, esse não era o seu objetivo, porque se fosse, eles já teriam conseguido trilhar esse caminho, como países como o próprio Israel, Índia, Paquistão e Coreia do Norte acabaram efetivamente trilhando. Com o passar do tempo, apesar de não ter adquirido uma bomba nuclear, o Irã conseguiu se fortalecer nas relações internacionais no Oriente Médio. Sobretudo depois da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, o Irã conseguiu mudar aquele cenário de isolamento, praticamente isolamento, que ele tinha nos anos 80. E ele construiu uma densa rede de aliados que depois acabaram sendo chamados de eixo da resistência. Esses aliados eram, sobretudo, grupos políticos xiitas em outros países onde havia uma população, uma parcela significativa da população xiita, portanto, mais próximos do Irã. Como é o caso das milícias xiitas no Iraque, do governo da Síria, que já era um aliado do Irã anteriormente, do Hezbollah no Líbano, um grupo também xiita, dos Houthis no Iêmen e também, por fim, do Hamas na Palestina. O Hamas esse, que não é um grupo xiita, inclusive chegou a ter vários conflitos com o Irã em determinados momentos, mas nos últimos anos o Hamas se reaproximou do Irã e hoje em dia são aliados muito significativos para combater o Estado de Israel. Por conta disso, pessoal, é interessante a gente notar como que o Irã conseguiu reverter aquela imagem de país isolado que caracterizava a sua condição nos anos 80 e passou a ser um país que conseguia expandir a sua zona de influência para outras regiões. E é claro que Israel via isso com grande preocupação, porque do ponto de vista geográfico é como se o Irã estivesse cercando o Estado de Israel, na medida em que o Irã estava no Iraque, na Síria, no sul do Líbano, na Palestina e também no Iêmen, ou seja, em todos os pontos em que Israel enxergava, havia aliados do Irã capazes de ajudá-lo com o objetivo de promover a sua visão de mundo. Além disso, também, sob o ponto de vista econômico, o Irã conseguiu algum tipo de fortalecimento. Embora o Irã seja um país sancionado há muito tempo pelos Estados Unidos e por organizações internacionais, ainda assim o Irã, nos últimos anos, sobretudo, conseguiu de alguma forma nacionalizar determinados setores da sua economia e se recolocar numa condição um pouco mais favorável do que estava no passado. Isso, junto com o fato de que o Irã também tem relações econômicas interessantes com a China e com a Rússia, colocaram o Irã, nos últimos anos, numa situação melhor do que ele havia estado em vários outros momentos desde a Revolução de 79. E é claro que Israel via isso com grande preocupação, porque ninguém quer ter um aliado em situação de fortalecimento, porque sabe que isso coloca um risco para a sua sobrevivência, ou pelo menos para os seus interesses em determinado momento. Justamente por conta disso, a partir de outubro de 2023, Israel lançou uma ofensiva cujo objetivo, talvez não explícito, mas tácito, era enfraquecer essa rede de apoio que o Irã tinha no Oriente Médio. Então, na sequência dos ataques do Hamas de 7 de outubro, Israel lançou a ofensiva em Gaza, que atualmente é apontada pela grande maioria dos especialistas como um caso de genocídio, mas essa ofensiva não deve ser vista apenas pelos acontecimentos das relações entre Israel e Palestina, mas também como uma arena em que Israel procura enfraquecer o Irã. Tanto que, na sequência, Israel também realizou ataques contra o Hezbollah no sul do Líbano. Israel teve uma participação significativa na derrubada do governo de Assad na Síria. Israel também realizou uma série de bombardeios contra os Houthis no Iêmen, efetivamente se colocando contra todos os aliados iranianos no Oriente Médio. Vejam, pessoal, que essa situação ela mostra um certo paradoxo. Por um lado, Israel está vendo que o Irã foi capaz de construir essa rede de alianças e vê isso com preocupação, porque isso mostra a força do regime iraniano nos seus propósitos de política externa. Ao mesmo tempo, considerando-se que Israel conseguiu ter sucesso militar, ou pelo menos um sucesso parcial e aparente, contra todos esses grupos políticos ao longo dos últimos meses, Israel se viu cheia de vontade, cheia de condições de enfrentar o Irã, dessa vez, diretamente. E é esse o ponto que sinaliza os acontecimentos de 12 de junho. De alguma forma, os ataques que aconteceram ao Irã nesse momento estão na esteira de outros ataques que já vinham acontecendo anteriormente. Até porque, em 2024, em mais de uma oportunidade, Israel já havia realizado ataques contra o Irã. Num primeiro momento, Israel assassinou Ismail Haniyeh, que era o líder do Hamas, que estava no Irã,
para acompanhar a cerimônia de posse do atual presidente iraniano. Alguns meses depois, Israel realizou um novo ataque no Irã com o objetivo de destruir as unidades das suas baterias de mísseis antiaéreos, já se precavendo, já imaginando um cenário de uma nova investida. Ou seja, Israel procurou enfraquecer as defesas iranianas justamente porque já estava no escopo das possibilidades um ataque maior contra o território iraniano. Além disso, é importante lembrar que houve uma mudança de posicionamento de Donald Trump em relação ao Irã agora que ele tomou a posse pela segunda vez. No seu primeiro mandato, Donald Trump não buscou nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de aproximação com o Irã. Na verdade, uma das primeiras medidas que o Donald Trump tomou enquanto foi empossado lá em 2017 foi justamente retirar os Estados Unidos de um acordo nuclear que havia sido costurado por Barack Obama e seus aliados junto com o Irã, que previa o enriquecimento de urânio no Irã, mas havia garantias para que esse enriquecimento não pudesse ser utilizado para a fabricação de armamentos atômicos. Agora, na medida que o Donald Trump saiu desse acordo, é claro que o Irã se viu desobrigado de cumprir as suas prerrogativas na medida em que não havia mais acordo em vigor. Então, por conta disso, o Irã voltou a enriquecer o urânio até em teores mais elevados, o que suscitou um conjunto de suspeitas sobre o caráter pacífico do seu programa. Mas é interessante notar que, embora isso tenha acontecido no primeiro mandato de Donald Trump, no segundo mandato a situação foi um pouco diferente. A gente não sabe, é claro, se isso é só uma estratégia discursiva de Donald Trump, mas o fato é que Trump, em mais de uma oportunidade, falou que buscaria um acordo com os iranianos, um acordo em relação ao programa nuclear iraniano. Talvez Donald Trump tenha se dado conta que a estratégia de simplesmente cancelar aquele acordo acabou sendo ruim e que talvez possa até mesmo aproximar o Irã de obter uma bomba nuclear. Talvez Donald Trump tenha se dado conta de que essa estratégia não tinha pé nem cabeça, que era apenas incentivada por Israel, porque Israel quer uma guerra contra o Irã. De qualquer modo, o que a gente sabe efetivamente é que havia negociações em cursos para um acordo nuclear. E é interessante falar sobre isso, porque um dos pontos que o Irã colocou como possibilidade para os Estados Unidos é justamente a ideia de que o Irã cumpriria com a sua parte, ele não enriqueceria o urânio até determinado ponto, mas ele queria garantias dos Estados Unidos para um Oriente Médio livre de armas nucleares. E aqui é claro, pessoal, que a mensagem é para o Estado de Israel, que é um país que tem um programa nuclear clandestino, embora não admita e nem negue que possui bombas nucleares. Então, esse ponto é muito importante porque mostra efetivamente que não há uma preocupação do Ocidente em relação à proliferação nuclear no Oriente Médio. A grande questão aqui é que se quer manter um cenário em que Israel tem a primazia nuclear sobre os demais estados. Ou seja, basicamente dizer que só Israel tem condições, tem direito de ter bombas nucleares, embora isso seja ilegal do ponto de vista do direito internacional. Como vocês podem ver, então, pessoal, há razões estruturais que mostram o porquê da rivalidade entre Irã e Israel. Não se trata de questões que apareceram agora por algum elemento fortuito, circunstancial. Não, é uma rivalidade já muito antiga e a tendência é que essa rivalidade seja incontornável. Tudo indica que os interesses de Irã e Israel são irreconciliáveis e que em algum momento eles acabarão se enfrentando. Agora, a grande pergunta é se esse ataque, se esse confronto maior vai acontecer nesse momento, porque vocês já devem ter imaginado que uma guerra entre Irã e Israel, sobretudo se Israel tiver o apoio dos Estados Unidos, ela tem tudo para ser uma guerra de grandes proporções. E é aqui que está a chave da questão. A gente só vai saber se essa guerra efetivamente vai ocorrer dependendo da posição dos Estados Unidos. E aqui, pessoal, existem dois elementos importantes que precisam ser colocados. Por um lado, Israel conta que os Estados Unidos, na hora H, vão apoiá-lo. Isso tem um motivo, tem uma razão de ser. Israel sabe que o peso do lobby israelense em Washington, nos Estados Unidos, é muito expressivo. Há muito tempo, o lobby sionista em Washington ele é tão significativo e ele domina a política tanto entre os democratas quanto entre os republicanos, de modo que não haja efetivamente uma possibilidade de algum presidente que busque relações diferentes com Israel, que não seja de uma proximidade e de um alinhamento total. Entretanto, existe um elemento que é mais recente e que pode, sim, de alguma forma, pressionar o governo de Donald Trump a optar por um caminho alternativo. Gente,
Em primeiro lugar, é importante lembrar que por conta das ações israelenses em Gaza, por conta do genocídio, o prestígio de Israel nos Estados Unidos ele já foi abalado. Embora esse abalo seja sobretudo entre a população mais jovem e entre democratas, ainda assim a ideia de que a população dos Estados Unidos apoia Israel acima de tudo já não é mais uma realidade há muito tempo. Além disso, e esse é o ponto talvez o mais importante, existem setores que apoiam Donald Trump que estão pressionando para que os Estados Unidos não apoiem uma guerra contra o Irã. Ou seja, setores vinculados a Donald Trump, como, por exemplo, o polêmico apresentador de TV Tucker Carlson, que trabalha na Fox News e que já disse de maneira bastante explícita que os Estados Unidos não têm que apoiar Israel nessa guerra, que essa guerra não é a dos Estados Unidos. E ele não é uma pessoa, ele não está falando isso como simplesmente uma pessoa isolada, pessoal. Há realmente pessoas no entorno de Donald Trump que têm dito que esse não seria um caminho interessante para os Estados Unidos trilharem. Caso essas forças políticas forem suficientes para pressionar os Estados Unidos, para pressionar Donald Trump a não apoiar Israel, bom, aí muito provavelmente Israel vai ter que se controlar, vai ter que buscar um caminho alternativo, vai ter que entender que esse não vai ser o momento de uma guerra total. Entretanto, se essas forças de oposição não forem representativas, não tiverem condições de frear esse ímpeto da guerra, bom, aí os Estados Unidos vão apoiar Israel e aí tudo indica que nós vamos ter uma guerra de grandes proporções, talvez a maior de todas desde 1945. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, agradeço a todos vocês que estão chegando aqui no canal, que já se inscreveram, que dão like, que ativaram o sininho. Tudo isso é muito importante para que o YouTube veja que vocês estão gostando do conteúdo e que siga mandando para vocês e para outras pessoas também interessadas em relações internacionais.